Este podcast tem o apoio de Leti Pharma. Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Veterinária Atual. O meu nome é Joana Vieira, diretora editorial da revista. A leishmaniose canina continua a ser uma preocupação crescente em várias regiões do mundo, incluindo Portugal, onde a doença endémica representa um risco potencial para a saúde pública. Num cenário em constante mudança epidemiológica, a abordagem One Health mostra-se essencial para o controle eficaz da infecção. Neste episódio, exploramos assim os principais fatores de risco da leishmaniose, os métodos de diagnóstico mais eficazes e as estratégias de prevenção, sublinhando, claro, o papel dos médicos veterinários na sensibilização dos tutores e na contenção da doença. Para nos esclarecer sobre todos estes pontos, temos à conversa o médico veterinário André Pereira, professor e investigador na Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Lusófona e também no Instituto Politécnico da Lusofonia. Seja muito bem-vindo, André. Olá, Joana, muito obrigado. Começar por agradecer à Veterinária Atual e à Leti pelo convite e é uma honra estar aqui para falar desta doença. Obrigada a nós por se ter juntado aqui connosco. Vou fazer aqui uma pergunta inicial que habitualmente costumo fazer para tornarmos aqui este podcast também palco para dar a conhecer o percurso dos médicos veterinários que temos aqui à conversa e precisamente por isso, para conhecermos um bocadinho melhor, fale-me sobre o seu percurso até ao momento. Portanto, eu formei-me em Medicina Veterinária pela Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lusófona e desde muito cedo nutri um interesse muito especial por tudo o que era doenças parasitárias e infecciosas. No quarto ano de faculdade tive a sorte e o privilégio de ter tido como professora a investigadora Carla Maia na cadeira de parasitologia e doenças infecciosas, que alavancou todo este meu gosto e que me abriu as portas do Instituto de Higiene e Medicina Tropical para integrar vários projetos em torno do estudo de vetores e de agentes infecciosos transmitidos por estes vetores. Portanto, desde muito cedo comecei a integrar estes ditos projetos de investigação, fiz todo o meu trabalho de mestrado, na altura foi no estudo de carraças e agentes infecciosos transmitidos por carraças. E depois, em 2016, portanto, concorri a uma bolsa de doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Tive a felicidade de a ganhar, portanto, ingressei num projeto doutoral no Instituto de Higiene e Medicina Tropical, portanto, o doutoramento em Ciências Biomédicas, na especialidade de Parasitologia, portanto, e na unidade de leishmaniose desenvolvi todos os meus trabalhos, portanto, e o meu tema foi estudar o papel dos gatos domésticos enquanto reservatórios ou possíveis reservatórios de leishmaniose zoonótica. Muito bem. Entrando agora aqui no tema. Porquê é que a leishmaniose canina, que vamos especificar neste episódio, a leishmaniose canina, porquê é que continua a ser um problema de saúde animal e pública? Bem, em primeiro lugar, não nos podemos esquecer que estamos perante uma doença parasitária crónica, grave e muitas vezes incurável e continua a ser um problema, infelizmente, porque não temos de facto grandes avanços, nomeadamente em termos terapêuticos. Portanto, as moléculas utilizadas são as mesmas as que eram utilizadas há uma década atrás, 2 décadas atrás, portanto temos essencialmente leishmaniostáticos e leishmanicidas, nomeadamente alopurinol, anti-imoniato de meglumina e miltefosina, portanto são as moléculas que são essencialmente usadas pelos médicos veterinários no tratamento. São moléculas que, por norma, não cursam numa cura parasitológica do animal, apenas numa cura clínica, e isto faz com que os animais formalmente nunca se consigam ver livres da infecção parasitária. Não nos podemos esquecer que se trata de uma zoonose, portanto é uma zoonose que é negligenciada e esse termo por si só diz o porquê da importância, portanto ela não tem importância devida e deveria de ter, porque o facto de ser considerada negligenciada vai dificultar aqui a ação na sua mitigação. Depois temos aqui também a vertente vetorial associada, em que facilita muito a disseminação. E depois, apesar dos avanços ao nível do diagnóstico das vacinas e de medidas de prevenção com repelentes, a adesão nem sempre é uniforme por parte dos tutores, que faz com que não se haja ou não se veja uma deflexão, por assim dizer, em termos de prevalência da doença. E qual a relevância da abordagem de uma só saúde no controle da doença? Portanto, eu diria que a abordagem de uma só saúde não só é relevante, como é essencial para mitigar esta doença e abordar esta doença. Portanto, não nos podemos esquecer, portanto, que temos um reservatório que é um animal, neste caso em meios urbanos e perurbanos, é o cão doméstico, portanto é o reservatório. Não nos podemos esquecer que é uma doença que afeta paralelamente o ser humano enquanto hospedeiro acidental, e depois não nos podemos esquecer que temos aqui um vetor que é altamente influenciado por questões ambientais, em termos de disseminação, de dispersão e de densidades. Portanto, tudo isto interligado encaixa perfeitamente no conceito de uma só saúde e é de facto urgente adotá-lo para conseguir mitigar.
Depois temos um exemplo muito prático da importância disto, que é entre 2009 e 2013 houve o maior surto na Europa em Fuenlabrada, Madrid. Portanto, o que aconteceu foi uma zona residencial em que houve construção de um parque verde. Portanto, e o que é que potenciou esse parque? O aparecimento ou o aumento da dispersão e da densidade de flebotomínios. Paralelamente tínhamos uma grande densidade de reservatórios, que naquele caso não foi os cães, foi o coelho e a lebre, e paralelamente tivemos quase 500 casos de leishmaniose humana associada a isto. Portanto, e este é o melhor cenário em que podemos ver o ONL aplicado como uma doença do nada, pode estar associado a um surto de grandes dimensões. Porque há aqui de facto um risco real, não é, de transmissão da leishmaniose para os humanos. Sim, o risco é de facto real, portanto, importa salientar que uma pequeníssima percentagem da população que é infectada de facto desenvolve doença clínica, portanto, e ainda bem, mas focando especificamente em Portugal, temos que ter em consciência que o país é endémico de norte a sul, e quando eu falo é em termos de continente, portanto, nas ilhas não existe registro de casos autóctones, que temos também, portanto, o inseto vetor, o flebotomínio, portanto, presente de norte a sul do país. E isto é muito relevante e, de facto, o ser humano está muito exposto à infecção. Paralelamente aos flebotomínios, no caso específico do humano, a transmissão acontece também por partilha de seringas, portanto isto maioritariamente em consumidores de estupefacientes, e também está descrita, portanto, a transmissão vertical e horizontal maioritariamente por transfusões para além das seringas. E depois não nos podemos esquecer também que, felizmente, por um lado, as pessoas cada vez vivem mais, mas ao viverem cada vez mais também desenvolvem cada vez mais doenças crónicas, não é? E estas doenças crónicas são um fator muito relevante no potenciar do desenvolver doença clínica por parte do ser humano. Entrando agora aqui na questão da epidemiologia e distribuição geográfica, portanto já aí referiu, Portugal tem aqui uma prevalência de norte a sul, mas quais são as zonas endémicas, especificamente aqui da leishmaniose, em Portugal e na Europa? Tem mudado nos últimos anos? Houve aqui alguma alteração recente na incidência da doença? Ok, se nós formos olhar para o mapa, onde é que conseguimos? Portanto, eu aqui vou-me focar exclusivamente na leishmaniose zoonótica visceral, que é causada por uma espécie de leishmania, que é a leishmania infante, que é essa que de facto tem interesse para o nosso país, mas olhando aqui para a Europa, onde é que esta doença é mais prevalente? Portanto, basicamente é em todos os países, ou a maioria dos países da região biogeográfica do Mediterrâneo, onde se inclui Portugal. Qual é que tem sido a evolução e o que é que os estudos têm demonstrado? Têm demonstrado uma tendência de dispersão do vetor, portanto, o parasita acaba por ir atrás do vetor e a doença refletir-se dessa forma, mas para latitudes mais a norte. Portanto, há uma expansão e uma tendência de podermos vir a assistir a casos de parasitose a latitudes mais a norte do que o que víamos até então. Portanto, e muito fruto das alterações climáticas. Em Portugal, há uns anos esta parte, era clássico identificarmos 3 focos primários no continente, portanto, era a região do Alto Douro, a região de Lisboa e o Algarve. Hoje em dia os estudos indicam-nos que a doença e a infecção é endémica em todo o país, portanto, e devemos estar alertas para esta situação. Houve aí algumas mudanças também, muito fruto das alterações climáticas, Exatamente. Certo? E quais são os principais fatores de risco para a infecção em cães? Portanto, é importante diferenciar, portanto, fatores de risco associados de facto à infecção e fatores de risco associados à doença. Portanto, os fatores de risco associados à infecção são todos aqueles em que visam um maior contacto com o inseto vetor, neste caso o flebotomínio. Portanto, e aí configuram como fatores de risco primários o facto do animal viver numa área endémica, como é o caso de todos os animais que vivem em Portugal, ter acesso ao exterior, portanto, e este acesso ao exterior existir entre o pôr e o nascer do sol, porque é o período de atividade do flebótomo, portanto, durante o dia não é expectável que o inseto esteja ativo. Curiosamente, animais de pelo curto, ou os estudos têm demonstrado que os animais de pelo curto têm uma maior probabilidade de infecção, que está associada a uma maior facilidade do vetor se alimentar nestes hospedeiros versus aqueles que têm pelo longo. O não uso de repelentes é sistematicamente evidenciado nos estudos como um dos principais preditores de infecção por leishmania em cães. Animais que vivem em ambientes com bastante matéria orgânica, porque a matéria orgânica é a base dos biótipos dos flebótomos procriarem, portanto, e das fêmeas depositarem os ovos, das larvas se desenvolverem, portanto, é muito importante este aspecto. E depois a época do ano, portanto, tipicamente ou classicamente entre maio e outubro será o período expectável em que temos maior densidade do vetor, e ao termos maior densidade de vetor é um risco acrescido, portanto, de infecção.
Relativamente à doença, portanto, nunca nos podemos esquecer, e aqui só enquadrar em termos epidemiológicos, temos que nos lembrar da tríade epidemiológica, né? Portanto, nem todos os animais infectados vão desenvolver a doença. Portanto, existem aqui fatores associados ao agente patogénico, neste caso leishmaniae, como é o caso de virulência, fatores associados ao ambiente e fatores associados ao hospedeiro, que é basicamente este que eu vou focar de seguida. Portanto, o que os estudos nos dizem é que existe uma distribuição bimodal em termos de idade, ou seja, é uma doença que tende a manifestar-se essencialmente em animais mais jovens e animais mais adultos, portanto, séniores. Porquê? Está tudo relacionado com o sistema imune. Os animais mais jovens têm ainda uma imunoincompetência, ainda não desenvolveram corretamente, portanto, o seu sistema imune, e em contraste, os animais mais velhos sofrem de um fenómeno que se chama imunossenescência, portanto, uma perda de capacidade do sistema imunitário responder a infecções. Depois temos a raça, este também é bastante importante. O que os estudos nos dizem é que as raças, ou que os animais sem raça, têm uma maior resistência à infecção do que os animais de raça pura. E dentro dos animais de raça pura, há um estudo relativamente recente da equipa da professora Miró que explorou isto mais a fundo em termos de sequenciação de genoma completo, mas basicamente podemos apontar como o top 5 das raças mais suscetíveis a desenvolver doença grave o Boxer, o Rottweiler, o São Bernardo, o Shar-Pei e o Dog alemão. Porque e se pensarmos, tudo o que são raças originárias de zonas não endémicas, portanto não há pressão seletiva com o parasita, o sistema imunitário é naivo, não sabe como lidar com a infecção, e em contraste, o que é clássico é que raças autóctones de áreas endémicas, por norma, têm um perfil de resistência que é muito evidenciado depois até em termos clínicos. Depois, as doenças concomitantes, portanto, animais que tenham doenças concomitantes e todas aquelas que interfiram com a performance do sistema imune estão em maior risco de desenvolver doença clínica grave. E, por fim, a ausência de imunoprofilaxia. Portanto, o que os estudos nos dizem claramente é que animais com vacinação ou sobre imunomoduladores têm uma capacidade de responder à infecção completamente diferente de animais que não os fazem. Portanto, porquê? Porque este tipo de imunoprofilaxia, portanto, tem como objetivo ensinar, entre aspas, o sistema imune a lidar com a infecção, que neste caso em particular é dar primazia à imunidade do tipo celular, portanto, que são, neste caso, os macrófagos, que têm a capacidade, através da ativação do óxido nítrico, eliminar o parasita leishmaniae. Antes de entrarmos agora aqui no diagnóstico, há aqui uma questão que eu gostaria também de fazer na sequência aqui da epidemiologia e da distribuição geográfica, que é o que dizem os últimos dados epidemiológicos sobre a seroprevalência da infecção. Penso que não chegámos a especificar. Portanto, isto depois eu consigo enquadrar um bocadinho melhor quando falarmos do diagnóstico, para as pessoas perceberem e os colegas perceberem melhor o que é a exposição e o que é a infecção. Portanto, temos testes que indicam uma coisa e testes que indicam outra coisa. Mas isto são todos estudos levados a cabo, os que eu vou falar no Instituto de Higiene e Medicina Tropical. Portanto, houve um estudo realizado em 2019 em que se observou uma soroprevalência de 6,3% em cães, portanto o estudo que envolveu cerca de 4.000 cães, e em 2021 este estudo foi repetido exatamente com a mesma abordagem metodológica e se verificou quase um dobro, ou a prevalência de dobrar para 12,5%, com o principal foco, com a principal maior prevalência em Porto Alegre e Castelo Branco. Nos humanos, um estudo muito recente de um colega médico infecciologista, foi o maior estudo realizado até então a nível nacional, portanto registou-se uma soroprevalência de infecção por leishmania em humanos de 4,8%, sendo as zonas mais afetadas, ou aquelas onde se viu maior prevalência, Beiras e Serra da Estrela, Médio Tejo e Alto Minho. E atualmente quais são os principais métodos de diagnóstico disponíveis? Portanto, nós temos de diferenciar em termos de métodos de diagnóstico, métodos diretos e métodos indiretos. Portanto, os métodos diretos visam detectar o parasita ou componentes destes e os métodos indiretos visam detectar anticorpos contra o parasita, portanto, que é fruto da resposta imunológica do hospedeiro. Portanto, dentro dos métodos diretos temos os parasitológicos e os moleculares. Portanto, os parasitológicos, os que são frequentemente realizados, é a citologia e a histologia, portanto, sendo que a citologia é perfeitamente fazível em contexto clínico e hospitalar e que é aconselhável em todos os animais que apresentem sinais compatíveis, nomeadamente linfadenopatias e lesões nodulares. Portanto, e aí o objetivo é procurar a presença de umas formas que são as amastigotas nestas lâminas.
A abordagem molecular, portanto, visa a detecção de ácidos nucleicos do parasita, portanto, neste caso DNA, uma variedade grande de amostras, sendo que é preferencial, portanto, em termos de aumento de sensibilidade, medula óssea ou linfonodo, portanto, punção de linfonodo. E então, nos métodos indiretos, temos a dita detecção dos anticorpos, que é feita por sorologia. Existem várias técnicas, portanto, a que normalmente é realizada em contexto clínico são os testes imunocromatográficos, ou seja, vulgarmente conhecidos como os testes rápidos, sendo que é importante deixar aqui o alerta que são testes que tendem a apresentar uma sensibilidade mais baixa em animais subclínicos, portanto, que não tenham manifestações clínicas associadas. Portanto, é um teste qualitativo, apenas nos diz presença ou ausência de anticorpos contra. Depois temos as outras duas técnicas, que é a imunofluorescência e a ELISA, portanto, já são testes quantitativos e que têm todo o interesse de fazer, até porque quando se vê uma titulação alta, normalmente está associada a um quadro de facto de leishmaniose. E agora, como diferenciar cães infectados, assintomáticos, de cães com doença clínica? Pronto, é muito importante, primeiramente, introduzir uma variável que é, em zonas endémicas, temos que ter em mente que o cão é um reservatório, portanto, o reservatório de eleição, uma pequena percentagem desenvolverá, de facto, doença. E o que se pensa é que cerca de 10% dos cães nas áreas endémicas, de facto, desenvolvem sinais clínicos, portanto, todos os outros depois desenvolvem infecções subclínicas. Normalmente fala-se muito do LeishVet, que desenvolve um trabalho fantástico, mas eu acho que é importante também falar aqui do Canine Leishmaniase Working Group, que é um grupo também de experts, onde estão pessoas, por exemplo, como é o caso do professor Xavier Roura e do professor Domenico Otranto, que diferenciam isto muito bem. Portanto, diferenciam entre cães expostos, infectados e cães doentes, sendo que os cães expostos são aqueles que não têm qualquer tipo de sinal clínico, têm apenas evidência sorológica de contacto com o parasita, mas não são evidenciados componentes do parasita, nem o próprio parasita. Os cães infectados, portanto, são aqueles que se consegue evidenciar a infecção, quer por testes parasitológicos ou moleculares, mas que o animal não tem qualquer tipo de sinal clínico, e por fim os cães doentes, portanto, têm sinais clínicos depois compatíveis e testes laboratoriais a apontar também nesse sentido. E entrando aqui na prevenção e controle da leishmaniose canina, qual é a melhor estratégia de prevenção? E existe um protocolo ideal para a prevenção multimodal? Fala um bocadinho sobre isto. Portanto, a leishmaniose é de facto uma daquelas doenças em que prevenir é de facto é melhor do que remediar, portanto, isto sem qualquer tipo de dúvida. Portanto, o protocolo ideal não existe. Ele deve ser traçado de acordo com o contexto epidemiológico daquele animal. Portanto, o animal que vive exclusivamente em indoor tem um risco muito menor de ser infectado do que um animal que vive em outdoor. Agora, o que temos que ter como primeira linha de prevenção de leishmaniose é a aplicação de moléculas com efeito comprovadamente repelente sobre as principais espécies de vetores de leishmania infante em Portugal, que neste caso Phlebotomus perniciosos e Phlebotomus ariasi. Portanto, e os estudos o que nos dizem é que esta prevenção não se deve focar aos dias de hoje exclusivamente no clássico período de atividade flebotomínica, mas ser sim uma proteção de todo o ano, cobertura durante todo o ano. Portanto, isto é a abordagem primária mais relevante. Depois temos a questão da imunomodulação e profilaxia. Portanto, enquanto a primeira, o objetivo é prevenir que o flebótomo se alimente no animal e que inocule o parasita leishmania. Na segunda, a imunolação e profilaxia, o que visa é que, se o animal de facto for infectado, o sistema imune saiba lidar com o parasita e desenvolver uma resposta imunológica efetiva que culmine com a eliminação do parasita. Pronto, e basicamente aqui a resposta é potenciar a resposta celular. Depois existem outras medidas que se devem ter para mitigar a densidade dos vetores, que é como, por exemplo, remover matéria orgânica. Quando eu aqui falo, por exemplo, se eu cortar a relva, colocar a relva amontoada e não eliminar, isso pode configurar a matéria orgânica depois que o flebótomo use como biótipo. Tratamento dos animais doentes é super importante, porque se eu não tratar um animal doente nem o proteger, ele vai servir como reservatório para um inseto vetor que depois irá inocular o parasita noutros animais. A educação e sensibilização dos tutores. Isto para mim é o ponto-chave, porque se a pessoa não estiver educada e sensibilizada, não vai nunca adotar as medidas profiláticas que o médico veterinário lhe disser. Tender a não passear os cães em horas de maior atividade do vetor, tanto entre o entardecer e o amanhecer. E, por fim, em casos muito particulares, a importância das barreiras físicas, mas aqui temos de ter atenção que a simples rede mosquiteira não faz ou não tem eficácia, porque o tamanho da malha é muito grande, porque não nos podemos esquecer que são insetos muito pequenos e as recomendações aqui apontam para 0,3, 0,4 milímetros quadrados de malha. Há pouco estava a referir a importância de sensibilizar os tutores. Sente que estão mais conscientes destas questões e de que forma é que, de facto, os veterinários podem contribuir para essa educação? Portanto,
também na sequência dos trabalhos de doutoramento do Dr. Rafael Rocha, portanto, foi feito um estudo em dadores de sangue, de norte a sul, que envolveu não só a parte da soroprevalência, como também os conhecimentos práticas associados à leishmaniose. Portanto, as pessoas, de uma regra geral, cerca de 70% conhecem ou já ouviram falar sobre a doença. Eu fiquei um bocadinho estupefacto com os resultados, porque a principal fonte de informação associada foi a televisão. Okay? Versus veterinários, propriamente isso. Portanto, eu acredito que há muitos anúncios a darem na televisão, normalmente em horário nobre, a falar um bocadinho sobre a importância do uso de repelentes, mas temos que ter em linha de conta que este estudo demonstrou que, de entre os dadores de sangue, apenas 15% das pessoas sabia que o parasita era transmitido através da picada de um flebótomo. Portanto, e isto, nós temos um bocadinho de culpa nisso, e muitos anúncios também, porque vendemos aqui mais uma vez uma ideia que é um mosquito, que é um mosquito, que é um mosquito, e isto deve ser de facto quebrado, e devemos adotar eu sei que o termo flebótomo não é tão fácil de dizer, mas que se diga um pequeno inseto, porque ele de facto é muito mais pequenino do que um mosquito. Portanto, cabe-nos, e é super importante, esclarecer e explicar como é que o parasita transmite, qual é o papel do cão enquanto reservatório, esclarecer que o risco não está limitado às pessoas que vivem no meio rural, portanto os flebótomos hoje em dia já estão no meio urbano e periurbano, alertar para a importância da prevenção continuada, ou seja, os animais deverem ter repelentes durante todo o ano, desmistificar a vacinação, tá bem? Isto também é super importante. A vacinação é segura, é eficaz e é muito importante ser usada como complemento aos repelentes, tá bem? Portanto, é uma segunda barreira muito relevante. Portanto, a vacina da leishmaniose é uma vacina considerada não core, mas mais uma vez não nos podemos esquecer que vivemos numa área endémica e, como tal, esta vacina deverá incluir, na minha opinião, os planos vacinais de boa parte dos animais, ou pelo menos aqueles que tenham acesso ao exterior. E depois é muito importante reforçar que a leishmaniose, portanto, é uma doença que se pode, de facto, prevenir e que o custo, quer económico, quer emocional, associado à prevenção, é sem dúvida muito inferior àquele de um tratamento de um animal que tenha o azar depois de ser infectado e desenvolver a doença. Gostaria de partilhar mais algum ponto sobre a leishmaniose canina? Apenas reforçar que é uma doença grave, que tem, diria que dentre as doenças que afetam os animais de companhia de etiologia parasitária é sem dúvida a mais relevante. Não nos podemos esquecer nunca que é uma zoonose e, como tal, tem implicações em saúde pública, portanto, e nós temos responsabilidades em nível de proteger o reservatório. Portanto, atrevo-me a dizer que os médicos veterinários são atores principais são os protagonistas exatamente no campo e na promoção da saúde pública no que esta doença diz respeito. Portanto, e é super importante desenvolver estes tais planos personalizados, esta abordagem multimodal. E depois temos que pensar e deixar aqui esta última frase, que investir na prevenção não é apenas proteger os cães, é também proteger as famílias associadas a estes animais. Muito obrigada pelo ponto de situação desta área da medicina veterinária. Obrigada, André. Eu é que agradeço o convite uma vez mais, foi um prazer. Igualmente. Terminamos assim este podcast da Veterinária Atual. Agradeço a todos os que nos acompanharam desse lado. Esperamos por si no próximo episódio e até lá acompanhe a Veterinária Atual através do site, das redes sociais e da revista em papel. Muito obrigada. Este podcast tem o apoio de Leti Pharma.